Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Marcas História. E a história de hoje é da montadora Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG, conhecida na Alemanha como MAN e aqui no Brasil como MAN. Esta fantástica montadora tem uma história incrível e gigantesca e é uma das minhas marcas preferidas, junto com a Ford e a Koenigsegg. E eu tenho certeza que vocês vão adorar a história dela. A montadora tem origem desde 1758 como uma das mais importantes empresas de siderurgia do Vale de Ruhr, região da Alemanha, que concentra o maior conglomerado urbano e industrial da Europa nos dias de hoje. Nos primórdios, durante a Idade Média, a região do Vale de Ruhr era basicamente agrária, liderada por ducados que mantinham o controle de suas vilas e castelos. A industrialização local começou a ganhar forte impulso no final do século XVIII. Nesse contexto, a MAN foi criada. No ano de 1820, o território já se projetava no mapa europeu como potencial produtora de atividades importantes, como destaques para a indústria textil, grandes serrarias e siderurgia. No final do século, a energia a vapor era substituída pelo carvão e as máquinas já estavam em pleno desenvolvimento. Entretanto, a origem da MAN se deu a partir de fusões empresariais várias, sendo as mais importantes a empresa de ferragens em St. Anthony e Sanderschen Maschinenfabrik e a Einzigerbrei Maschinenfabrik Klenk e Coop, em Nuremberg. Em 1878, a siderúrgica em St. Anthony se fundiu com duas outras indústrias siderúrgicas da região para formar Gutenhof-Humsetze, GHH, enquanto as duas empresas antecessoras se fundiram para formar a Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG em 1898. Esta aí foi a origem do nome MAN. O grupo alemão Krupp, detentor da companhia MAN AG Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg, ganhou notoriedade à época pelo desenvolvimento do primeiro motor de combustão interna. O idealizador foi o engenheiro mecânico francês Rodolphe Diesel, contratado para desenvolver motores entre 1893 e 1897, período da primeira patente. O célebre inventor idealizou o primeiro motor para trabalhar com óleos vegetais, como o de palma. Diesel nunca soube que seu nome seria associado ao combustível de petróleo e que seu feito mudaria a história da indústria automotiva. Ele desapareceu misteriosamente antes da Primeira Guerra Mundial, em 1913, durante a travessia do Canal da Mancha, e jamais se soube desse genial personagem da indústria automobilística. No ano de 1893, Diesel patenteou um motor de combustão interna de 4 tempos, que se tornou o bisavô do moderno motor a diesel. O primeiro motor a diesel, capaz de inflamar o combustível por compressão, não apareceu até 1897. Anton von Hippel continuou o projeto do motor diesel de Rudolf Diesel, que lançou um motor diesel leve em 1898, que desenvolvia cerca de 5 a 6 cavalos. Dessa forma, o motor já era adequado para instalação em um chassi automotor. O desenvolvimento posterior da ideia foi assumido pelo próprio Rudolf Diesel, que em 1908 produziu um motor diesel de 1 cilindro de alta velocidade para a empresa suíça Saurer. Este motor nunca foi mais desenvolvido, mas deu a Anton von Hippel a oportunidade de conhecer Adolf Saurer, que na época teve a ideia de começar a produzir seus carros na Alemanha.
Juntos, os empresários começam a produzir os primeiros caminhões MAN Saurer de 5 toneladas. Em 1915, os caminhões são movidos por um motor de 4 cilindros de 45 cavalos. Mesmo assim, os caminhões eram equipados com caixa de câmbio de 4 marchas e transmissão por corrente. Desde 1916, esses caminhões estão se mudando para uma fábrica em Nuremberg, onde apenas em 1918 foram produzidos em um valor de cerca de 1.000. Desde 1919, a empresa produz os modelos 2EC e 3EC, com capacidade de carga de 2 a 5 e 3,5 toneladas. O design dos veículos consistia inteiramente em peças de fabricação alemã, e seus motores podiam funcionar com gasolina, querosene e benzeno. O futuro sucesso do negócio ME dependeu diretamente do sucesso na indústria automotiva e do desenvolvimento do motor a diesel. Outro evento importante na indústria da empresa ocorreu em 1918, quando o engenheiro Paul Wienbeck testa com sucesso um motor diesel leve baseado no motor Saurer de 1908. Um motor de 4 cilindros viável baseado nele aparece apenas no final de 1923, com um volume de trabalho de 6,3 litros. Desenvolvia 40 cavalos a 900 RPM. O motor usava injeção direta de combustível e 2 bicos opostos horizontais. Quando a potência desse motor finalmente atingiu 45 cavalos disponível a 1050 RPM, eles decidiram equipar o caminhão 3EC, que dirigiu dessa forma em 10 de dezembro de 1924, no Salão do Automóvel de Berlim. A novidade só foi superada por um caminhão Mercedes-Benz, mas os dois carros ficaram na vanguarda da indústria automobilística a diesel. Posteriormente, começa a produção de um caminhão MAN ZK5 de 5 toneladas com motor diesel de 8,1 litros, com capacidade de 50 cavalos. Desde 1925, a empresa produz a primeira série mundial de caminhões a diesel com capacidade de transporte de 3,5 a 5,0 toneladas. Dependendo da versão, eram equipados com motor diesel de 6,2 ou 7,4 litros, desenvolvendo até 55 cavalos. Um ano depois, a linha MAN foi reabastecida com o primeiro caminhão a diesel de 3 eixos e 6 toneladas do mundo, o S1H6, que era movido por um robusto motor de 9,4 litros e 6 cilindros, que desenvolvia incríveis 80 cavalos. O novo motor foi criado em conjunto por Franz Lang e William Hinn, que trabalhou sob o patrocínio do engenheiro da MAN, Paul Wienbeck. No ano de 1927, um acontecimento importante aconteceu na vida da empresa. Uma nova oficina de 200 metros foi colocada em operação em Nuremberg, onde eram montados caminhões e ônibus com capacidade de produção de até 3.000 unidades por ano. Todos os carros novos usam cardan driven, freios nas 4 rodas e pneus pneumáticos. O equipamento também inclui um acionador de partida elétrico e uma luz. Os carros mais pesados eram equipados com embreagem seca, multidisco, engrenagens de rodas e eixos motrizes com semi-eixos sem carga. Em 1931, a MAN produz o caminhão a diesel mais potente do mundo, o S1H6 de 3 eixos, movido por uma unidade D40 ou 86B de 6 cilindros, que produzia 150 cavalos, com um volume de trabalho de 16,6 litros. Neste ponto, a MAN completa quase todas as suas máquinas com caixas de câmbio ZF que usam uma transmissão final dupla. Os carros daquela época já tinham freios a ar e uma estrutura de aço de baixo perfil. Ao mesmo tempo, estava em andamento o desenvolvimento de um motor a gasolina, que cessou em 1932, devido ao lançamento da próxima geração de um motor a diesel com bico acima da câmara de combustão. Este projeto recebe um motor de 6 cilindros de alta velocidade, capaz
capaz de entregar de 60 a 150 cavalos a 2.000 RPM, dependendo do volume de trabalho. Em meados da mesma década, a gama de caminhões MAN já incluía 13 veículos com capacidade de carga de 3 a 10 toneladas. Também nesta época, a MAN inicia a produção em série de caminhões de eixos E1, E2 e F2, F4, capaz de transportar de 2,5 a 8,5 toneladas, equipados com motores a diesel com potência de 65 a 160 cavalos. Esses caminhões ganham uma nova cabine e se tornam um dos mais modernos do seu tempo. O período de 1933 a 1938 foi marcado por um rápido crescimento de capacidade produtiva da MAN. A produção passa de 323 para 2.568 caminhões, 25% dos quais são exportados. No ano de 1937, Paul Wienbeck propôs outra inovação de design para um motor a diesel. Ele desenvolveu uma formação de mistura de filme que possibilitou melhorar a formação da mistura, reduzir a perda de calor, aumentar a potência e a eficiência. O primeiro a receber esse projeto é um motor de 6 cilindros de 9,5 litros com capacidade de 120 cavalos, instalado em um caminhão M1 de 5 toneladas. O motor recebe uma câmara de combustão hemisférica. A empresa MAN também produzia veículos militares. Em 1935, a empresa alemã naturalmente se converteu à produção de equipamentos militares, especialmente caminhões militares 6x6. Em 1941, o único caminhão civil L4500 de 4,5 toneladas com motor diesel D10 46G, volume de trabalho de 8 litros, 110 HP, permaneceu na linha de modelo MAN. Com base nisso, a empresa produz um caminhão do Exército MAN ML 4500S e 4500A. A primeira fórmula é 4x2 e a segunda 4x4. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fábricas da MAN produziram tanques Tiger 1, Tiger 2, Tiger 3 e Tiger 5. Além disso, com base na MAN, começou o projeto de um anfíbio experimental 8x4. No período de 1944 e 1945, a fábrica da MAN em Nuremberg foi repetidamente bombardeada por aeronaves inimigas. Os trabalhos na fábrica foram retomados apenas em 8 de maio de 1945, quando os caminhões americanos começaram a ser consertados em sua base. Este é um período difícil na história da MAN. Somente no outono a fábrica inicia a montagem de caminhão MAN L4500 do pré-guerra, que se tornou o protótipo de um novo caminhão MK de 4,5 toneladas, capaz de transportar de 5,0 a 6,5 toneladas de carga. Os carros eram movidos por motores diesel de 120 a 130 cavalos e foram completados com uma caixa de câmbio ZF de 5 marchas, ainda a mesma versão com transmissão final dupla. A história da MAN é muito grande e por isso terminamos a parte 1 por aqui, mas fiquem tranquilos, em breve sairá a parte 2 e até mesmo a 3. Peço a vocês que deixem seu like e, é claro, compartilhem com quem também gosta de histórias como você. Se inscreva para receber os próximos vídeos, assinando o sininho de notificações. Eu agradeço por assistirem até aqui e até a próxima.